Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, livrando de todo mal, nos dando sempre paz e alegria em nosso viver e bênçãos em nome de Jesus. Amados irmãos, eu recebi aqui uma cópia dizendo assim para mim: Igreja Católica. Igreja Católica. Vocês são idólatras. Vocês são idólatras. O que diz o primeiro mandamento do Decálogo? Por que as acusações de idolatria são imputadas aos católicos? Que nós sabemos não passa de ignorância e distorção das Escrituras. E o título maior é: Por que não somos idólatras? Sim, vocês são idólatras. Porque desobedecem a Bíblia que vocês têm em suas mãos. Vocês parecem que não leem. Eu tenho uma Bíblia católica e agora eu fui na referência que os senhores têm, uma das referências, aqui em minhas mãos, Salmo 113. E este capítulo tem de uma maneira totalmente errônea só aqueles versículos que favorecem os erros que os senhores continuam ensinando erradamente para o povo aí. Não tem. Que diz: tem boca, mas não fala, a imagem de vocês, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pega, tem pés, mas não anda. E depois os senhores dizem, aqui é uma equipe, né? Cristo de Hillel, escreveram isso em 15/4/2015, porque não somos idólatras, mas são sim, são idólatras sim. Talvez os senhores não saibam, mas antes, já no Velho Testamento, já existia o catolicismo. Oficialmente tomou forma mundial no século XV depois de Cristo, mas antes já existia. Nós temos filmes de época que relatam, até nós católicos assisti muitos filmes católicos, onde os crentes eram os perseguidos, e os senhores eram o poder. Eram os bispos, os arcebispos, os cardeais, que era aquele que ficava diretamente ligado ao Papa, ao imperador, que hoje é o Papa para vocês. O que ele dito é santo, é de Deus. Assim mesmo era naquela época. Os católicos adoravam as imagens, sim. Tinha imagem para tudo. E tinha uma imagem lá, um lugar vazio, um altar vazio, que era do Deus desconhecido, como hoje os senhores adotam todos os santos, não é verdade? Essa é a verdade. Isso é idolatria, meu amigo. É a idolatria do passado no presente. E por que os senhores hoje têm as imagens dos apóstolos? Porque no concílio de Nicéia, foi no concílio de Trento, que santificaram os apóstolos e aboliram as imagens da mitologia grega. Era o que os senhores adoravam, eram esses deuses de pedra, de barro, de chumbo, de ouro. E os imperadores queriam isso. O templo de Salomão foi feito com ouro, com prata, mas não tinha imagem, porque ele era um homem de Deus. Todos os imperadores que foram de Deus, eles agiam segundo a palavra de Deus. Não tinha imagem. Eles mandavam quebrar. Ezequias mandou derrubar o que os senhores passaram a adorar. Lembram? Porque no meio do povo egípcio, dos judeus também, que saíram do Egito, também tinham católicos. E quando Moisés, os senhores também dizem que Deus não é
esqueço até agora o nomezinho que os senhores empregam, não é? Como se Deus estivesse se contradizendo, que mandou fazer uma imagem. Os senhores estão sempre justificando o injustificável, reverendo. Pelo amor de Deus, aqui os senhores dizem que os querubins, Deus mandou fazer os querubins. Eu vou explicar primeiro, eu já expliquei em outros assuntos que me fazem essas perguntas, eu não sei porquê, mas me dirige essas perguntas que às vezes eu não gosto nem de responder, porque muitos amigos meus se ofendem, mas é a verdade, aí eu tenho que dizer. A Bíblia, eu leio a Bíblia de vocês, mas muitos dos versículos que condenam a adoração de vocês, desde o Papa até o Amém da Missa, tudo é condenável dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia, muitos são verdadeiros, muitos são, eu consulto as suas e a minha Bíblia, e é verdadeiro, mas há muitas coisas vocês tiram daqui. Não existe. Esta é a verdade. E começa assim: vocês são idólatras, pois Deus proíbe que sejam feitas imagens. Está escrito. E por aí vai. Raros são os católicos que nunca ouviram ou leram algo parecido vindo do protestante. Nós não protestamos contra nada. Nós só suplicamos a vocês que preguem a verdade. Nós não protestamos, nunca protestamos. Nós pregamos um reino do céu. Nós não pregamos. Vocês lutam pelo reino da terra, mas nós lutamos. Ainda hoje vocês são imperadores. Sei lá. Um altar enorme. Os papas com a coroa, que cada uma coroa comprava um estado do país do Brasil. Se fosse posto em leilão ou vendido uma coroa daquela, eu acho que daria para comprar um estado. Talvez até alguns países da África e da Europa. É todo em ouro, pedras preciosas. As imagens que tem de ouro fundido, ouro peso bruto, peso maciço em ouro. Era riqueza. Era isso que os senhores faziam naquela época. Era o poder da riqueza. Os cristãos eram os senhores que prendiam, eram os senhores que condenavam à morte, ao ponto de criarem, os senhores talvez não saibam disso, os templários, mas leia a história. A internet está aí para esclarecer, para tirar dúvidas, a não ser que seja um site dos senhores, porque aí mentem assim, como essa mensagem que essa senhora mandou para mim. E eu peço para ela, não mande mais mensagem desse tipo, que eu fico passando mal, vendo tantas pessoas enveredando para um caminho que vai chegar nas trevas. Quando despertarem, quando abrirem os olhos, já não estão mais na luz, estão nas trevas, estão no Hades, no inferno. Não façam isso. Leiam a Bíblia. Ou mandem escrever sua Bíblia como realmente deve ser, para que tantas pessoas não se percam. Vocês são idólatras, sim, verdadeiramente idólatras. Existe uma outra equipe, a Nel Rio Preponere. Isso foi escrito em 15 de abril de 2015. Foram as duas equipes. Parabéns pelo trabalho que tiveram, mas vocês estão encaminhando uma infinidade de pessoas. Vocês são idólatras, sim. Deus proíbe que sejam feitas imagens. Está escrito. E por aí vai. É isso mesmo, está escrito. E eles seguem porque não leem. Até 1935, 37, os senhores mandavam queimar as Bíblias quando era editada aqui no Brasil, que era descoberta uma editora, era imediatamente fechada. E os seus funcionários, seu proprietário, era excomungado, como os senhores faziam no passado. E perdiam tudo, meu irmão. Depois Getúlio Dornelas Vargas deu a liberdade de culto. Por causa dos americanos que estavam aqui no Brasil, na época da guerra e após guerra, e antes da guerra. E assim nós passamos a ler a Bíblia. E houve um grande arrebatamento do Espírito Santo de Deus,
Porque nós não escondemos, nós mandamos ler a Bíblia, nós não lemos a Bíblia. E quando lemos, explicamos. E damos para a pessoa tirar o seu raciocínio. Tem muitas igrejas evangélicas aí que o povo parece que não lê. E estão seguindo, são centenas de milhares. A igreja que verdadeiramente prega o evangelho puro, santo e verdadeiro, aquele versículo, aqueles capítulos, versículos escritos pelos apóstolos, que não podem ser transformados nem modificados e não se transformarão jamais em tempo algum, porque a própria palavra de Deus diz: tudo mudará, mas a minha palavra permanece para sempre. E eles conseguiram, através de versículos, de pequenos versículos, conduzir e estão conduzindo uma infinidade de pessoas para um outro lugar que não é o lugar de Deus. Não é o lugar que Deus preparou para nós. Vocês são verdadeiramente idólatras. E não tem outro termo, é idólatras. Vocês são idólatras. Ódio às imagens. Não. Nós não temos ódio porque ela não existe. A imagem idólatra não existe para nós. O ódio à imagem, não. Aí ele diz aqui, ódio às imagens. Todavia não é recente, se olharmos para a história da igreja. Vemos que já nos séculos 7 e 8 se ergueram os quebradores de imagens, os iconoclatas, que sucumbiram sobre a verdadeira fé. Outro erro. Não eram os cristãos que quebravam as imagens. Os cristãos eram perseguidos por causa das imagens, mas eles não tinham poder. Ele tinha exército contra os cristãos. Eram os senhores que estavam no poder. Eram os senhores que, para justificar sua fé, santificaram os apóstolos. Aqui muitos deles os senhores mesmos executaram. Não digo os senhores atuais, mas do seu passado. Foram decretados pelos seus imperadores lá em Roma. Porque Roma, meu amado, não tem nenhum elo com Cristo. Hoje, a sede cristã é em Jerusalém, a terra criada para Deus, criada por Deus para o seu povo. E os senhores não irão para lá, a não ser que se convertam como muitos padres têm se convertido. Porque agora os senhores estão conseguindo ler a Bíblia, que antigamente era proibido. Os senhores só liam aquilo que os cardeais concediam e mandavam por escrito para você rezar a missa em latim, para que ninguém entendesse, ninguém compreendesse. Até que, com o Concílio Vaticano II, se não me falha a memória, com o Papa João XXIII, houve uma transformação. Ele mandou tirar as imagens todinhas do seu altar. E depois que ele morreu, tudo voltou. Porque os senhores disseram que a igreja reduziu muito o seu potencial numeral. E graças a Deus por isso, porque muitos nesta época deixaram a idolatria para seguir o seu Deus verdadeiro. Como ele próprio diz, adorai-me em espírito e em verdade. Porque em ti eu habitarei, tu serás a minha casa, tu serás o meu templo segundo a tua santidade. Este é o Deus verdadeiro. Onde quer que eu esteja, ele estará comigo e eu com ele. Não há ódio em cada um de nós. Nós temos pena, nós temos compaixão, nós nos curvamos diante do nosso Deus para que o Espírito Santo opere nos seus corações, para que não levem tanta gente para a perdição, para o abismo fatal. E o que dizem quando querem acusar a Igreja Católica de idolatria? Antes de tudo, o refrão, está escrito. E o que está escrito? Os senhores não lêem. Porque da maneira que os senhores pregam, os senhores não leem. Lá em Êxodo, inclusive faz referência aqui, mas esse trechozinho o senhor faz referência, mas procura danificar o conteúdo, procura danificar
a verdadeira interpretação daquilo que Deus quer de nós. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus ou embaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus. Lindo, lindo. Êxodo 4 e 5. Isso aqui é o que eles estão dizendo. Agora vamos ver como é. Vejam bem, não façam imagem nem escultura. Não façam do que tem acima no céu. Tá? Lá em cima, no céu, nem embaixo da terra, nem embaixo da terra que estão abaixo das águas. Aí encerrou o catolicismo. Não faço imagem. O meu pai mandou, eu vou fazer? Não vou. Ainda diz, não terás outros deuses. Quais são os outros deuses? Pedro, Paulo, João, Maria, Sebastião, Conceição, tantos outros. E com imagem. Um Deus verdadeiro na sua trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não há outro. Não há outro. A sua Bíblia, reverendo, ou a equipe que escreveu isso, está escrito. Eles omitem. Mas este versículo, esse capítulo, está na Bíblia Católica, impresso, completo. Eu li aqui na Bíblia Católica para dar respostas. Eu li aqui, está aqui. Na Bíblia eu já falei antes. Porque o argumento é sempre esse. Pode ler. Qualquer explicação que o padre dá no YouTube, ou em qualquer outro lugar, é Deus incoerente, Deus não é incoerente, de mandar fazer uma imagem e depois condenar. Por que Moisés, se eu já expliquei em outros, por que Deus mandou Moisés fazer aquela imagem? Porque lá no Éden, foi Satanás que fez a primeira incorporação. Ali ele fundou o Espiritismo. Ele incorporou na serpente. E a serpente falou. Ele usou a serpente para condenar Eva. E destruiu a imagem e semelhança de Deus. Destruiu. Perdemos o direito da vida eterna por causa de Satanás transformado incorporado em uma serpente. Ali, no deserto, o povo pecando contra Deus, blasfemando contra Deus, Deus disse, Moisés, faz uma serpente, põe numa haste de bronze e ergue lá em cima. E Moisés fez e ergueu o que era mordido pela serpente, venenosa, olhava para a serpente lá em cima, não morria. Aí Deus mandou, aquilo ali, seu reverendo, senhores escritores, a senhora que me mandou isso aqui, por favor, grave e mande esse vídeo para eles. Mande, pode mandar. Pode mandar. Aquela serpente ali representava Jesus Cristo lá no Calvário. Jesus Cristo sendo lá no Calvário, sendo morto. E foi erguido. E todos nós que olhamos para ele, vocês, Deus de misericórdia, opera nesta hora, para que esta senhora, se não for cristã ainda, olhe para esta cruz. Olhe para esta cruz e veja o sangue de Jesus derramado pelos seus pecados. Olhe os escritores, Senhor, desta mensagem, para olharem este sangue, Senhor, que foi derramado por Ti naquela cruz. Lave os seus corações, as suas mentes, convertendo-os a Ti, pelo poder do Teu Santo Espírito nos nossos dias. É preciso ler a Bíblia sim, é preciso ver se está escrito, é preciso conferir. Para tudo que você almejar na sua vida, você tem que ter conhecimento, lendo, escrito por alguém, e que nós lemos, escrevemos, foram escritos por alguém, mas ditados pelo verdadeiro Deus. Esta é a palavra da verdade. E ninguém que desobedecê-la encontrará esta salvação que os senhores estão pregando.
Os senhores estão levando esse povo todo, em todas as partes do mundo, para o Hades, para o inferno. Não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há. Isso aqui já foram eles que escreveram, viu? Não fui eu. Não aqui está dentro da Bíblia Católica, lá em Êxodo 20. Não farás para ti escultura nem alguma semelhança do que há em cima no céu, ou o que. Aí ele diz aqui, o que os católicos ensinam aos seus seguidores, aos fiéis? Onde estão os apóstolos e Maria, mãe de Jesus? No céu. Não é no céu? Estrelas. Aí ele diz aqui, estrelas, enfim, todo o ornato de Deus. Já imaginou se nós olhássemos para o céu e não víssemos nada? Deus, os seus planos é perfeito. Os senhores têm que pregar um evangelho verdadeiro. Né? A verdadeira fé. Nos tempos modernos, ele diz aqui, nos tempos modernos, levantando a mesma bandeira de guerra contra as imagens. Os protestantes intentam apenas reviver das cinzas da iconoclasia, recorrendo para tanto às escrituras, ainda que de modo superficial. Não há superficialidade, há aprovação de tudo, confirmação de tudo na sua Bíblia. Não é na Bíblia católica, na Bíblia protestante, não. Na Bíblia evangélica, não, cristã. É na sua Bíblia que eu estou provando. A não ser os capítulos que os senhores mudaram. Querem ver? Eu vou ler aqui. O Salmo 115, está aqui a Bíblia. Bíblia católica. Está aqui, ó, gente. Está vendo? O Salmo 113 não existe. Não existe. É impressionante. É impressionante. Nós não queremos ir de encontro. Nós não queremos desmentir. Mas nós queremos a verdade. E provar que nós não protestamos. Nós queremos a verdade. Olha aqui o que diz. Ele faz uma referência aqui, daqui a pouco nós chegaremos lá. Capítulo Salmo 113. Louvai, servos de Deus. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. No versículo 3 ele diz, do Oriente até o Ocidente, louvado seja o nome do Senhor. Excelso, no 6, no 4, excelso sobre todas as... Espera aí, meu irmão. Esse não é o Salmo 113. Outras Bíblias católicas têm. Tem normalmente, como deve ser. Mas nessa aqui que eu leio, não tem. Eu tinha uma que tinha. Eu emprestei, não sei a quem emprestei e não devolveram. Irmãos, é preciso ler sim, para que você não vá perecer no inferno durante toda a sua existência espiritual. A carne passa, mas o espírito permanece para sempre. Um no céu com Deus e outro no outro lugar com o outro. É você que escolhe. É você que escolhe. Olha o que ele diz aqui, Êxodo 23 e 5. Êxodo 3 e 5. Eu gosto de provar, tanto quando eu prego na minha Bíblia, quanto na Bíblia que eu preparo as mensagens. Por quê? Para que ninguém se engane e confira a verdade, porque Satanás também usa
também usa a Bíblia, viu, gente? Satanás também usa a Bíblia para confundir. Está aqui, ó. Não dá para ver direito, mas eu vou ler com a sinceridade do meu coração. 24, como ele falou aqui, não farás para ti imagem e escultura, nem imagem alguma daquilo que existe no alto, no céu, ou aqui embaixo da terra, ou daquilo que existe debaixo da terra nas águas. Não te prostres diante delas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Não façam. Por que é que vocês fazem, rapaz? Vai tu sozinho para o inferno. Prega a verdade. E a verdade, gente, está lá. João 32. A verdade vos libertará. Nós temos que ler, conhecer e não ser enganado. Você é cristão também, que está em igrejas pregando aí a inverdade. Também fuja delas. Você também está no caminho errado. Leia a Bíblia. Deus deixou escrito, ditado por Ele, para que nós não seguíssemos outros caminhos. Esta é a verdade. Deus é único, é soberano. E Ele quer salvar. Você não nasceu para a perdição. Aí ele fala agora, fidelidade. Que fidelidade é essa, seus escritores? Pois bem, a Igreja Católica é fidelíssima ao primeiro mandamento, fidelíssima a esse trecho do livro de Êxodo, que só pode ser entendido plenamente dentro de toda a Sagrada Escritura. É por isso que nós lemos em todos os versículos. Eu escrevi um livro, pastor, porque o senhor não é católico. Tem alguns erros de português. Eu preferi, eu só vendi 500, mas eu dei o restante. Por quê? Porque houve várias conversões, mostrando que desde o amém, da missa até o Papa, tudo é antibíblico. Tudo é antibíblico. Provando isso. E estou para editar mais uns 2.000 ou 3.000. Estou juntando dinheiro. Que eu sou um pastor que eu não tenho dinheiro de ninguém. Não recebo de dinheiro de ninguém. A igreja que eu pastorei, inclusive estou deixando agora por causa da idade. Tive um infarto. Estou deixando. Ajudei a construir. Está lá. Tem cerca de 2.000 metros de área quadrada construído. Não faço por dinheiro. E esses sites essas lives que eu faço, também não tenho dinheiro, não recebo dinheiro de ninguém. Tenho uma rádio de alto-falantes aqui na minha casa, também não aceito dinheiro de ninguém. Os reclames aqui são reclames pagos com cestas básicas. E assim mesmo somos perseguidos. Somos xingados. Somos xingados. Mas eu prego a verdade, reverendo. Eu prego a verdade, meu amigo, meu irmão. E não tenho medo. Eu não tenho medo. Embora respeite a tudo e a todos. Com muita humildade. Eu respondo, mas respondo dentro do contexto. E não me ausento de suplicar a Deus que Ele não me deixe sozinho. Pois bem, a Igreja Católica é fiel a quê? Me diz, não faça imagem do que tem no céu. Não vos curveis, não a coloqueis acima da tua cabeça. Adorai-me em espírito e em verdade. Qual é a fidelidade? Qual é a fidelidade? Jesus disse,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Pois Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Leia. João 4, 23 e 24. O Senhor exige que adoremos a Deus em espírito e em verdade, meu amigo. E não vendo uma coisa na sua frente, com todo respeito àquela imagem. Nós não devemos quebrar, não. Pregar o evangelho. Vocês nos estão sempre, eu vejo aqui no YouTube, os caras atacando os... Nós não protestamos como vocês, contra vocês. Nós queremos apenas que preguem a verdade do que está na... Só que a Bíblia de vocês, eu vi agora aqui, nem sempre tem a verdade. Tem algumas partes que tem, viu, meu amado? Mas nem todas. Agora mesmo, o Salmo 113 diz: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não pega, tem nariz, mas não respira, tem pé e não anda, meu irmão. Esse não tem nessa Bíblia aqui, ó. Não tem. Por quê? Porque mostra verdadeiramente a bobagem que você está fazendo, se curvando diante daquilo ali. Olha que pode vir um raio do céu e bater naquele negócio e cair na sua cabeça. Pode acontecer. E quem quebrava aquelas imagens, como este moço falou aqui, não eram os cristãos, não. Eram os saduceus, eram os heteus, eram os jebuseus, eram os tártaros, eram os bárbaros, que eram ateus, não acreditavam em nada e nem respeitavam nada. Estes quebravam tudo. Estes quebravam tudo. O cristão é humilde. O cristão só quer o seu espaço de pregar o evangelho santo e puro. Mas o que implica exatamente adorar a Deus em espírito e em verdade? Alguns irmãos e irmãs acreditam que adorar e ler a Bíblia diligentemente todos os dias é adorar a Deus. Algumas pessoas, isso é eles escrevendo, viu, gente? Acreditam que frequentar reuniões pontualmente e ir à igreja toda semana é adorar a Deus. Outras ainda acreditam que labutar, trabalhar, renunciar, despender pelo Senhor é adorar a Deus. E assim por diante. Há muitas maneiras de praticar a adoração a Deus, mas estamos adorando a Ele em espírito e em verdade. Deus louve esta prática. Até que ele falou certo aqui, meu amado. Olha que coisa, vou repetir. Mas o que importa é exatamente adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha essa pergunta. A resposta: alguns irmãos e irmãs acreditam que orar e ler a Bíblia é tomar conhecimento, aprender o caminho que você está seguindo, os percalços que você terá, as perseguições, né? O enfrentamento que você terá que enfrentar. Diligentemente, todos os dias, adorar a Deus. E é uma maneira, adorar, orar e ler a Bíblia é adorar a Deus. Algumas pessoas ainda acreditam que labutar, trabalhar, renunciar e depender pelo Senhor é adorar a Deus. E assim por diante. Há muitas maneiras de praticar a adoração a Deus, mas estamos adorando a Ele em espírito e em verdade. Deus louva esse tipo de prática. Amém. Aleluia. Gostei. Amém, meus irmãos? Eles pregam uma parte da verdade e outra parte enganosa. Não se pode. Não se pode viver com Deus em cima do muro. Deus é sim, sim e não, não. Sim, sim, não, não. Depois ele diz: farás 2 querubins de ouro, polido, nas 2 extremidades do propiciatório, um de cada lado, de modo que os querubins sejam nos 2 extremos do propiciatório. Êxodo 20, 19 e 37.
Os querubins e os serafins foram criados por Deus para ornamentar. Para ornamentar. É ornamentação, não é objeto de adoração. E eles sabem disso, que não tem imagem de querubins. Você já viu? Ou de anjo. Tem um anjo Gabriel, né? Tem um anjo Gabriel. Os querubins, os arcanjos, os anjos não são para adoração, são para ornamentação. E principalmente os querubins, não é? São para ornamentação. Eu fiz o estudo, li sobre isso antes de dar essa resposta. Não é? Querubins está em Êxodo 20 e 25. Os serafins, não é? Em Ezequiel 41, 18 e 19. Foram criados para ornamentação. Você, católico, leia na Bíblia. Leia na Bíblia católica. Tem nessa Bíblia aqui, isso aí, viu? Tem na Bíblia. Você vai ver que é para ornamentação, não é para adoração. E Deus não fez para justificar, ele proibir a imagem. Ele fez para ornamentação. Depois ele faz referência ao céu. Criou as estrelas, criou o sol, criou a lua. Não é? Para que não fosse aquele vazio. Para que agradasse os olhos, a alma. Amém? No Santíssimo, quando Salomão fez o templo, ele mandou instalar 2 querubins de madeira, de oliveira, de 10 côvados de altura. Salomão revestiu os querubins de ouro. Mandou também esculpir nas paredes, em redor do templo, figuras variadas, querubins, palmas, cálice de flores. Está em 1 Reis, capítulo 6, 23 a 38. Ornamento. Ornamento não é para adoração. Não é para adoração. Dentro e fora do templo, em volta de todas as paredes, interna e externa, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmeiras. Ezequiel 41, 17 e 18. Estava aí o altar de ouro, incenso e a arca da aliança, que toda recoberta de ouro, da qual encontrava uma urna de ouro, e o maná, e o bastão de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a bandeja para o sangue da expiação. Os querubins ornamentando. Não justifica as imagens feitas pelos homens. Não faz imagem do que tem em cima, no céu, nem debaixo da terra, nem debaixo da terra que estão debaixo das águas. É a palavra de Deus que tem que ser cumprida. Indubitavelmente, Deus não se contradiz, senão seria apenas um deusinho, feito por mãos humanas, e os seus deuses são feitos por mãos humanas. Quem fez os seus deuses? Quem fez? Apareceu alguém do espaço, além, para fazer? Aí vem o Salmo 113, 4. E não o verdadeiro Deus, só o cego ou adepto do diabo, que tem olhos, mas não vê, na luz de Deus, que querubins são para ornamentar e jamais para adorar. Você está levando o povo para as profundezas do inferno, meu amado. Não faça uma desgraceira dessa. O problema tem seu início quando a Bíblia é lida por meio de versículos isolados, sem a necessária unidade de toda a Escritura. E quando sua interpretação é submetida inteiramente ao leitor, posto como autoridade máxima do exame bíblico. Mas não precisa ser doutor, não. Não precisa ter teologia, não. Só tem que ser um pouquinho inteligente. Um pouquinho inteligente. E pedir a orientação de Deus para a iluminação da sua mente. E ler para conhecer. Esta interpretação
não precisa ter universidade. Até um cego, ouvindo, interpreta e sabe interpretar corretamente. A não ser quando existe má fé de destruir. Aí sim, de levar para um outro lugar, que não é o lugar que Deus preparou para os seus. E agora? Deus ordena não fazer imagens e depois ordena fazê-las? O que acontece? O problema é que Deus contradiz porque nós não o entendemos. Pode ter certeza, o senhor não está entendendo, apesar do senhor ser tão culto, de um nível com um intelecto tão alto, tão desenvolvido, mas não está entendendo não, reverendo. Desculpa, me perdoe, os senhores que escreveram isto aqui não estão entendendo. Os senhores não leram todo o Salmo. Desculpe, na Bíblia católica que tenho, não tem o capítulo 113. Portanto, o senhor, talvez na sua tinha, que eu tinha um aqui que tinha, mas dei e não me devolveram. O problema tem seu início quando a Bíblia é lida por meio de versículos isolados. Não, nós não lemos isolados, nós temos referências. E todos os livros que nós lemos, nós temos aqui, já dei em outros estudos, inúmeros versículos em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, que Deus não permite a idolatria. Deus não ama o idólatra. Tal problema é tão infesto que a própria Bíblia Sagrada o denuncia. O episódio da tentação de Jesus no deserto, por exemplo, torna claro como é possível adulterar a palavra de Deus, dando-lhe uma interpretação completamente equivocada. O demônio abriu a Escritura e citou-a para tentar Jesus. Olha para aí. O que é que os senhores estão fazendo? O que é que os senhores estão fazendo? Hã? Eu não tenho esse dom de linguagem que os senhores têm, essa maneira convincente. Porque às vezes, para aquele que não crê, e para aquele que não quer ouvir a verdade, ela é agressiva, ela é ofensiva. O contraditório é muito difícil de se aceitar. Mas é a verdade. É a verdade. Mateus 4:6, Lucas 4:9-10, fala sobre essa tentação. E está escrito, como o senhor diz aqui mesmo. Amém. Ainda bem que o senhor disse que está escrito, né? Essa tentação está escrita. Mas Jesus caiu na tentação deles? Não. Mas quantos estão caindo na sua tentação? Convertam-se. De fato, o uso da Sagrada Escritura para justificar as próprias ideias em interesses, mutilando-as, adulterando-as, gera sérias consequências e tem sido cada vez mais frequente. Lembramos-nos de Lutero. Lutero se converteu. Eita, aleluia! Glória a Deus. Foi o primeiro padre na história. Depois teve outros. Conheci um aqui no Brasil, né? Conheci ele. Li até um livro dele. A Bíblia Sagrada é pura, é santa e não aceita ninguém em cima do muro. Ora prega a verdade, ora prega a mentira e vai enganando a todo mundo e no final do tempo a sepultura está lacrada. Diversos livros tem escrito. Meus amados, o livro de Êxodo, capítulo 3 e 5, o escritor não cita o versículo 4 que diz:
não farás para ti escultura nem imagens sobre as quais eu proíbo. Refere-se aos ídolos. Espera aí, ídolo não é escultura? Como é feito o ídolo? Não é escultura, não? E o que é? Não é ídolo. Vocês estão vendo? Gente? Vocês estão vendo? Ele está lendo em outro idioma, não é? Talvez em outro idioma ídolo não seja escultura. Qual é a diferença do ídolo para a escultura? Ele pode ser de barro, de ferro, de alumínio, de bronze, de ouro. Aí ele gosta de ouro. De ouro eles adoram. Tudo que eles têm é em ouro e prata. Condenado por Deus. O verdadeiro cristão não se curva diante de um altar de ninguém, nem de Deus, porque Deus não tem altar. Você, cristão verdadeiro, é o altar de Deus, é a morada de Deus, é o edifício de Deus, é o potencial de Deus, é a autoridade de Deus. Você, cristão verdadeiro, que renega a idolatria, as outras doutrinas que baseiam-se em pequenos textos bíblicos. Você é templo morada do Espírito Santo. Quando Deus diz, não farás para ti imagem esculpida e escultura, a palavra utilizada para a imagem é temuzna, empregada justamente para falar dos ídolos, dos deuses pagãos, antes de santificarem os apóstolos, que os senhores usavam tanto na famosa versão dos 70, lembra? Tradução do hebraico para a língua grega, feita no século III a.C. A palavra é traduzida por eidolon, ídolo, com acepção muito diversa da palavra eikon. Está lá, o senhor deve ter lido, que isso cai na teologia. Quando nós estamos fazendo seminário, a gente estuda sobre isso. O senhor deve ter estudado, talvez esquecido, né? Talvez esquecido. Talvez a faculdade que o senhor tenha feito seja a faculdade católica, porque aí não deve ter ensinado isso aqui. Deve ter sido diferente. No capítulo 113, que nessa minha Bíblia praticamente não tem, mas que nós temos que falar dela. Amém? Não terás outros deuses diante de mim. Para compreendê-lo é preciso dizer que os antigos, de muitos modos, transgrediam este mandamento. Alguns, com efeito, prestavam cultos aos demônios. Todos os deuses dos povos são demônios. Todos os deuses dos povos são demônios. O meu Deus é o Todo-Poderoso, que lhe permitiu nascer, não para o senhor, os senhores ou senhoras, pregarem o que os senhores estão pregando, mas vivendo segundo a sua palavra, a sua verdade, não ficando em cima do muro e nem mentindo para justificar os seus erros e conduzindo milhares e centenas de milhares para o lugar que o Senhor irá da perdição. Não terás outros deuses diante de mim. É preciso compreender, para nos finais do tempo não perecer. É muito importante. Se queremos, portanto, entender o sentido real do primeiro mandamento, escutemos o Senhor, aquele que é maior do que Moisés. Hebreus 3:3. Quando testado por um doutor da lei, o primeiro mandamento é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, e um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Marcos 12, 29 e 30, Mateus 22, 37 e 38. Como se vê, o Senhor não faz referência alguma à imagem. A imagem. Já notou? Porém, a idolatria claramente condenada, pois com o dever
de amarmos a Deus acima de tudo e com totalidade, sendo Deus um só. Os senhores adoram muitos. Entra-se num templo católico, tem para mais de 20 deuses ali dentro. Tem para mais de 20. Outros cultuam corpos celestes. Os índios têm. Por isso é que tem missionários lá, pregando o verdadeiro evangelho. É preciso ler a Bíblia. Se não estiver contido com clareza, não é de Deus. Não é de Deus. O Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Toda a tua força, como se ver o Senhor não faz referência alguma, nenhuma, à imagem. Nenhuma. O Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus e mais ninguém. Como se vê, o Senhor não faz referência a alguma imagem, meu amado. Eu estou repetindo, a idolatria. A idolatria. Como é que eu posso aceitar? Não se trata, meu amado, desse modo, de proibir sobre qualquer espécie de escultura e pintura. Porque existem os heróis das nações que fazem estátua. Fazem estátua. Fazem imagens. O que não deveria, porque muitos deles não são dignos de estar ali representando o povo. Para consequente, a Igreja Católica criaram muitas imagens, substituindo aqueles deuses pagãos da mitologia grega. Portanto, amados irmãos, amados amigos, eu acho que esta resposta já satisfaz a essa senhora que mandou para mim. E eu lhe peço, não mande, porque eu sofro muito. Eu sinto no meu coração, na minha vida, por todos os irmãos católicos. Sim, são meus irmãos, são nascidos de Deus, que enveredam por esse caminho. É tenebroso, eu sofro, eu choro nos pés de Deus, suplicando a Ele que envie o seu Espírito. Envie o seu Espírito Salvador sobre todo o nosso Brasil, para que converta não só os católicos, mas todos aqueles que não creem em nada, que sejam ateus ou de outras religiões. Porque todas as religiões no mundo têm sempre um versículo, um capítulo da Bíblia Sagrada. Por isso, meu amado, meus amados irmãos, não esqueça, em suas orações, de orarem pelo nosso presidente, pelos nossos ministros, pelos nossos senadores e deputados, pelos governadores, prefeitos, pelo Brasil, pelo povo brasileiro, para que o Espírito Santo opere em todos os corações, transformando, fazendo realmente o Brasil cristão. Pois feliz é a nação que tem Deus como Senhor. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.